Olá, amigos. Eu vou dar continuidade à mensagem que foi falada, né, colocada aqui no canal, sobre os debates que estão acontecendo nos Estados Unidos com os nossos irmãos adventistas e os integrantes do Projeto 2025. Como semana que vem agora vai ter lugar um importante evento, eu gostaria de comentar com os irmãos e analisarmos. Peço desculpa pelos barulhos no fundo, porque não posso controlar, mas vamos focar na mensagem. Oremos. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, Deus. Assim como as virgens prudentes de Mateus capítulo 25, nos ajude a estar por dentro e olhando os eventos finais, para que possamos pedir o batismo do Espírito Santo e nos preparar quando a situação piorar no mundo e quando as profecias estiverem no seu cumprimento final. Abençoe essa pessoa que está ouvindo e vendo essa mensagem. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou colocar primeiro, né, antes de comentar, eu vou colocar primeiro o que esse site aqui falou no ano abordou, né, no ano passado, antes de Trump assumir. Por que é importante colocar? Porque isso mostra o que tem sido pregado há muitos anos, né? Eu mesmo tenho pregado essa mensagem há 20 anos, da marca da besta, preparação para a crise final. E o meu objetivo é sempre trazer informações verídicas, para não ser taxado como alarmista. Porque o alarmista é quando fala que algo vai acontecer, mas não apresenta provas concretas de nada. Ok? Porém, por outro lado, não podemos considerar aqueles que pregam os fatos com fontes verídicas serem considerados alarmistas. Ao contrário, são arautos do juízo, arautos da verdade. Então, eu me apresento aqui como um arauto da verdade, trazendo a mensagem para vocês. Ok? Se você considera esse canal alarmista, peço por gentileza que você cancele a sua inscrição no canal, ok? E procure outro canal de acordo com o seu gosto, tá ok? Esse canal aqui é para as pessoas que realmente querem aprender sobre as profecias. Vamos lá. Eu vou me situar aqui na data. A data foi 8 de setembro de 2023, ok? Ou seja, 2023, depois vem 2024, 2025. Perceba que é setembro ainda de 2023. Era apenas uma ameaça. E aqui o site fala do projeto 2025, que é uma coalizão criada pelos republicanos para fazer com que o futuro governo republicano seria um governo centrado na religião. A matéria diz o seguinte: o projeto 2025 da direita quer fazer da fé a tarefa do governo. Isso aqui era só uma ameaça. Aí eles começam falando, né, que o projeto 2025 é feito por uma coalizão de grupos de extrema direita, da Heritage Foundation. No início, Trump, ele negava na campanha, né, no primeiro debate que ele teve com Kamala Harris, ele negou o envolvimento com o projeto 2025. Porém, quando ele assumiu a presidência, nós vemos que as suas indicações de integrantes do projeto 2025 desmentem a sua alegação. Ou seja, ele estava mentindo. Ao contrário, ele está envolvendo no governo integrantes do projeto 2025. O que mais nos interessa para nós, como adventista, que está de olho nas profecias, é um integrante do projeto 2025 chamado Jonathan Berry. Esse é o que mais preocupa de todos os integrantes do projeto. Por quê? Porque esse site aqui, só lembrando que esse site aqui ele é imparcial, ou seja, ele não tem ligação com nenhuma religião, ok? Ele diz aqui, ou seja, eles analisaram, né, todo o projeto 2025, que é 100 páginas, um livro de mais de 900 páginas no caso. É um livro de mais de 900 páginas. E aqui eles analisaram todo o livro, né, todo o projeto 2025. Você consegue achar o projeto 2025
via PDF online aí, só que ele está em inglês, você não vai conseguir achar ele em português. A página 589, o redator do projeto do redator da página 589 se chama Jonathan Barry. Aqui o site coloca apenas o sobrenome dele. E aqui o site diz o seguinte, que Jonathan Barry, ele se preocupa com a guarda do sábado. Lembrando que o sábado aqui que Barry destaca é justamente o domingo, porque lá na América eles chamam o domingo de sábado, porque é um dia de descanso, ok? E aqui Barry coloca na página 589 do projeto que o dia de descanso está sendo destruído pelo consumismo e pelo secularismo. Ou seja, o foco do projeto 2025 é destruir o consumismo e o secularismo praticado no sábado. Ou seja, ele está dizendo aqui que o sábado está sendo declinado, destruído pelo secularismo e consumismo. Como é que ele vai fazer isso? Aqui o site leu a página e diz o seguinte: mas ele não se contenta em relembrar que os bons dos velhos tempos em que os americanos iam à igreja. Ele está falando de Jonathan Barry, né? Ele quer que o governo federal incentive as pessoas a voltarem à igreja e pede ao Congresso que incentive o descanso comunitário. Perceba que o próprio site aqui independente está dizendo que o objetivo de Barry é fazer com que o Congresso aprove um dia de descanso comunitário. Quando você vai lá na página 589, Barry diz que esse dia seria o domingo. Ok? E poderia ser aberto para outras igrejas. Mas nós vemos que isso vai ser uma cilada. Por quê? Constantino já tentou fazer isso ali no século IV. Ele, para querer unir pagãos e cristãos, ele colocou o domingo como o dia do sol. E ali ele uniu cristianismo com paganismo. É a mesma coisa que ele quer fazer aqui. Ele quer que outras pessoas guardem seu dia de descanso, mas o dia especial para todos seria o domingo. Ou seja, de início ele vai abrir, o projeto é abrir para todas as pessoas guardar o seu dia de guarda, como muçulmano, adventista ou judeu. Porém, o objetivo é converter para um único dia, que é o domingo, que é o dia da maioria. Tá ok? Interessante que o site ele fala que ao incentivar esse dia de descanso do projeto 2025, Jonathan Barry ele estaria derrubando a primeira emenda. O que diz a primeira emenda? Que o governo americano não pode fazer preferência para nenhuma religião. Perceba o que o site diz aqui, ó. Diz assim, ó, instituir políticas baseadas na Bíblia, salvar almas e induzir significa obrigar, né? Induzir a observância do sábado, que eles chamam de domingo, constitui um ataque direto à liberdade religiosa, uma liberdade que mantém, né, que é garantida pela primeira emenda, que mantém o governo fora da religião. Perceba que o site já estava avisando a América de que se Trump ganhasse, ele ia levar avante o projeto 2025, derrubando a primeira emenda e unindo a igreja e o Estado. Perceba que o que está escrito aqui é o que Ellen White escreveu no livro Eventos Finais e Grande Conflito, que diz que quando as igrejas evangélicas se uniram com o Estado, se formou a imagem da besta, porque aí se reavivaria a tirania de Roma do passado. Então, de todos os integrantes do projeto 2025, o que mais preocupa é Jonathan Barry. Por quê? Porque ele é o autor da página 589. Mas como é que ele vai fazer isso? Aqui no site, né, diz que ele vai alterar, que ele pretende fazer o quê? Fazer o Congresso incentivar o descanso comunitário. Mas como vai fazer isso? Alterando as leis de norma de trabalho, FLSA. Somente alterando as leis de norma de trabalho que Barry vai conseguir dar início a um dia de descanso comunitário, né, feito pelo Congresso, alterando as leis trabalhistas. Então, para que Barry possa fazer isso,
ele precisa ter um cargo dentro do governo na área de Departamento do Trabalho. E aqui diz na página do projeto, eles leram que lá Barry escreveu que ele vai começar a exigir que os trabalhadores recebam, aqui foi traduzido 1h30, né, mas é 150%. No texto em inglês está dizendo assim: para exigir que os trabalhadores recebam 150% de horas trabalhadas no sábado, quando sábado se referindo ao domingo, né? Barry argumenta que isso levaria a custos mais altos e reduziria os trabalhos no domingo, que eles chamam de sábado. Então vamos lá, qual que é os passos do projeto 2025? Nomear Barry como chefe do Departamento do Trabalho, esse é o primeiro passo. Ele sendo nomeado, ele vai fazer uma lei lá, estimular uma lei, que as empresas têm que pagar 150% de hora extra para quem trabalha aos domingos. Qual que é o objetivo dele? Fazer com que reduza o trabalho aos domingos. Ele vai começar o quê? Pelas empresas. Ele vai começar pelas empresas. Interessante que isso aqui vai começar a acontecer, a mesma ideia de Jonathan Barry vai começar a acontecer agora, no dia 1º de julho, aqui no Brasil. O que acontece? No dia 1º de julho, uma portaria aí do trabalho que estava com uma discussão há mais de 3 anos, finalmente chegaram num consenso. Porém, o que diz a portaria? Estou falando agora aqui do Brasil. Diz que todas as empresas, sendo do setor de serviço, ou seja, de mercados, comércio, ou seja, dos setores de comércio e serviço, comércios e serviços, separando os dois setores, para abrir aos domingos vai ter que sentar com os sindicatos a partir de 1º de julho de 2025 aqui no Brasil. O que acontece? Muitas empresas estão revendo seus custos, por quê? Os sindicatos estão exigindo encargos pesados para as empresas abrirem aos domingos. E muitos empregadores estão analisando não abrir mais seus mercados, né, suas empresas aos domingos para não pagar os sindicatos, irmãos. Então nós vamos ver agora aqui no Brasil, a partir de 1º de julho, muitos lugares fechados, muitas lojas fechadas aos domingos. Se prepare aí. Então, aqui o Brasil está obrigando as empresas, né, sentarem com os sindicatos para abrir aos domingos, ou seja, obrigando as empresas a pagar encargos altos para abrir aos domingos. Barry tem a mesma ideia. Fazer o quê? Fazer com que as empresas paguem 150% de hora extra para poder permitir que uma pessoa trabalhe ao domingo. Isso vai fazer com que as empresas, praticamente lá nos Estados Unidos, fechem aos domingos. Percebam que a ideia que está acontecendo aqui no Brasil é a mesma. Os sindicatos vão cobrar encargos pesados das empresas. E lá nos Estados Unidos, Barry vai, se ele assumir esse cargo aqui do Departamento de Trabalho, ele vai alterar as leis trabalhistas lá dos Estados Unidos, FLSA. Bom, isso aqui era só uma ameaça. Você percebe que foi postado em 2023. Porém, em 2025, vemos essa realidade se cumprindo agora, diante dos nossos olhos. Por quê? Nós vemos essa realidade agora se cumprindo diante dos nossos olhos. No dia, presta bastante atenção aqui, vou traduzir aqui. No dia 31 de março, Trump indica Jonathan Barry a chefe do Departamento do Trabalho, ou seja, 31 de março de 2025. Ou seja, o site avisou, aquele site que acabamos de sair dele, avisou a América, toda a América, que Trump queria fazer isso, ele ia fazer isso, mas muitos falaram que ele não ia fazer isso. Que era só, o próprio Trump disse que não tinha nada a ver com o projeto 2025. E nós vemos que era tudo mentira. Ele está completamente integrado ao projeto 2025. Por quê?
porque ele nomeia Jonathan Berry para advogado do Departamento do Trabalho, ou seja, o cara que vai alterar as leis ali do FLSA. E também foi indicado Andrew Rogers para administrador, divisão de salários e horas e departamento de trabalho. Ou seja, Jonathan Berry vai trabalhar junto com Andrew Rogers para mudar as leis de trabalho FLSA americanas para punir as empresas que abrem aos domingos. Vai começar por aí. De acordo com o que Berry disse, como vocês viram lá, o objetivo dele é acabar com o consumismo e secularismo no domingo. Certo? Olha que coisa interessante. Ele foi indicado no dia 31. Porém, perceba que no dia 31 de março ele foi indicado. Quando agora que o nome dele vai passar no Senado? Aqui está a data, irmão. Então nós precisamos estar em oração. Vai ser quarta-feira agora, dia 18 de junho de 2025, às 10 horas, lá nos Estados Unidos. O nome de Jonathan Berry, certo? Jonathan Berry e Andrew Rogers vai passar no Senado. Eles vão passar por uma sabatina lá no Senado americano. Eles vão passar por uma sabatina no Senado americano. Então vamos lá. O que acontece se Jonathan Berry ele ser aprovado para o chefe de departamento do trabalho? O que acontece, meus irmãos? O que acontece é justamente o que estava escrito lá naquele site. Ele vai começar a estimular o Congresso, que agora tem um cargo oficial, a colocar um dia de descanso nacional pelo Congresso. Ou seja, voltamos ao ambiente de 1888. Ok, meus irmãos? Esse site aqui, ele mede o que já foi cumprido do projeto 2025. Eu estou aqui na pasta do trabalho. Tá vendo aqui o tempo real correndo? Esse aqui é um site rastreador do projeto 2025. Esse site, ele mede o que já foi cumprido e o que falta ser cumprido. Perceba, irmãos, que já foi cumprido 31% das metas do Ministério do Trabalho, ou seja, 31% das metas do projeto 2025 já foi cumprida. E isso porque Trump disse que não estava envolvido com o projeto 2025. Imagine se tivesse, né? 31%. Ok? Vamos ver uma delas aqui, ó. Uma meta do projeto 2025 foi cumprido no dia 21 de maio de 2025. Ok? Foi cumprido, realizado por um juiz nomeado por Trump. Vamos ver as fontes. A fonte está aqui, ó, projeto 2025, página 585. Ou seja, a meta da página 585 já foi cumprida no dia 21/5 de 2025. A meta do Departamento do Trabalho já foi cumprida no dia, outra meta aqui, no dia 28/1 de 2025, certo? Trump demitiu Carla Gerbert. Ou seja, essa demissão estava prevista no projeto 2025 e foi cumprida. Você vê que Trump está cumprindo aqui o projeto. Por que ele está cumprindo, irmão? Porque quem elegeu ele foi os republicanos. Os que fizeram, né, o projeto 2025. Outra meta cumprida aqui, ó, no Ministério do Trabalho, feita através do projeto 2025, foi concluído no dia 24/1 de 2025. Revogar a ordem executiva 11246 foi cumprida. Só que coisa interessante, a página 589, irmãos, aqui, ó, presta atenção agora, ó. E como foi traduzido, não está escrito tempo e meio, mas 150%. Vamos lá. A página 589, eu vou colocar nas fontes aqui, tá vendo? Ó? Projeto 2025, página 589. Não foi iniciado ainda. Tá vendo? Ou seja,
O decreto dominical que está sendo anunciado pelo projeto 2025, ele começaria por aqui, pela página 589, alterando as leis de trabalhista e exigir que as empresas paguem uma compensação de 150% de hora extra trabalhada no sábado. Aqui está um tempo e meio, mas não é, viu? No inglês é 150%, irmão. Ou seja, não foi iniciado. O que eles estão aguardando? A nomeação agora, quarta-feira, de Jonathan Berry. Quando ele for nomeado, junto com Andrew Rogers, eles vão ativar, queridos, o projeto dos 25, os republicanos, para que essa meta seja cumprida. Então, se nós voltarmos aqui alguns meses, nesse site, não vai estar mais escrito não iniciado, mas vai estar escrito ou em andamento. E se o Congresso, queridos, estimular um descanso comunitário e começar a punir as empresas, vai estar igual essa faixa verdinha aqui, tá vendo? Vai estar concluído. Se tiver concluído aqui, meus irmãos, nós vamos estar numa situação complicada. Então, o que está faltando agora? A nomeação para iniciar. E ela vai começar quarta-feira agora. Então, devemos entrar em oração, meus queridos. Olha que coisa interessante. Ele White disse que de início, quando o projeto dominical começar, as pessoas não vão estar entendendo o que vai levar a isso. Ela diz aqui, ó, muitos estão cegos, muitos há, mesmo que os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão esta ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderão as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre a qual repousa a instituição do domingo. Tá vendo? Ela está dizendo aqui que os envolvedores agora desse projeto de 25 pensa que é uma coisa boa, mas eles estão cegos, estão sendo guiados por Satanás, e isso vai levar à maior crise da história. Isso vai levar ao tempo de angústia qual nunca houve, meus irmãos. Então voltamos ao cenário de 1888, aquele cenário que o senador Blair levou a lei dominical até o Congresso americano. E agora, Jonathan Berry sendo, queridos, nomeado quarta-feira, ele vai levar a causa dominical para o Congresso. Tem irmãos nossos lá nos Estados Unidos, aqui está Jonathan Berry, tem irmãos nossos lá nos Estados Unidos, tem vídeos deles aí, irmãos estudiosos da profecia, que disse que se Berry for nomeado quarta-feira agora, e ele colocar a página 589 no Congresso, ou seja, estimular um descanso comunitário, eles vão até o Congresso, essa administração vão até o Congresso, tentar combater a lei dominical, como fez Jonathan Berry em 1800, como fez T. Jones, né, o pastor Jones, em 1888. Jones foi até lá debater a lei dominical em 1888 e saiu vitorioso. Então é o mesmo cenário, irmãos, é o mesmo cenário. Aí a pergunta é, mas o que a igreja adventista, a liderança lá da igreja adventista do sétimo dia, lá dos Estados Unidos, qual que é a posição dela sobre esse projeto 2025? Perceba que essa matéria aqui foi feita pelo jornal Tennessee, é um importante jornal lá dos Estados Unidos, em 5 de agosto de 2024. Aqui eles consultaram vários órgãos, várias entidades de liberdade religiosa sobre o projeto 2025. Eles leram todo o projeto 2025, assim como aquele outro site lá. E eles dizem o seguinte: por dentro do projeto 2025, como esse expansivo manual conservador pode impactar a liberdade religiosa? Essa é a matéria. Aqui eles vão falando o que é o projeto 2025, porque eles leram todo, né, todo o projeto. E aqui diz que o projeto busca eliminar departamentos já existentes do governo Biden. E com certeza, com 6 meses já de mandato de Trump, muitos departamentos já foram eliminados, irmão. Tudo a mando
do projeto 2025. Certo? Tudo a manda do projeto 2025. E aqui eles vão falando, né, o perigo. Isso aqui foi feito em 2024, antes de Trump assumir, certo? Eles falam que o projeto foi feito por Heritage Foundation e Kevin Roberts, ou seja, pela liderança republicana. Aqui eles estão falando de vários departamentos, né, que o projeto buscava destruir quando Trump assumisse. Então tudo já está sendo cumprido. Revogações de regulamentações, tudo está sendo cumprido agora no governo Trump. Certo? Tudo está sendo cumprido. Agora vamos analisar o que esse site aqui. Lembrando que esse site aqui é um governo, é um jornal, né, dos Estados Unidos. Importante jornal que não tem vínculo religioso. Eles apenas pesquisam e colocam a notícia. Olha o que eles dizem aqui. Qual é o objetivo do projeto 2025? Diz o quê? Apelando para o restabelecimento do reconhecimento do domingo como um dia de culto explicitamente sem trabalho, o dia que a maioria, mas não todos cristãos observam. A proposta exigiria que uma emenda à lei de normas trabalhistas justas, exigindo que os trabalhadores recebam 150% de horas trabalhadas no sábado. Perceba que esse site entendeu aqui que o foco do projeto 2025 é proteger o domingo e não os outros dias trabalhados. Isso foi aqui o único jornal lúcido que entendeu o fato. Agora eles falam aqui de Jonathan Berry, né, que fala que ele está preocupado com a destruição do domingo por meio do secularismo, certo? E o que mais interessa para nós é que quando eles consultam a liderança adventista lá dos Estados Unidos, eles vão consultar a líder de liberdade religiosa. Ele diz o seguinte, ó: erosão de separação entre igreja e Estado é um perigo para todos, alerta especialista. Vários grupos estão levantando preocupações sobre o projeto 2025 e a cláusula de estabelecimento da primeira emenda. Aí eles falam da igreja adventista, né? A igreja adventista do sétimo dia, que observa o sábado como seu dia de descanso, há muito tempo defende a liberdade religiosa, inclusive para comunidades religiosas minoritárias. A igreja tem 21 milhões de membros em todo o mundo. Aí o que ele diz aqui, ó? Coloca entre aspas agora a fala da líder da divisão norte-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A proposta do descanso sabático do Projeto 25 levanta uma série de questões para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo a mais flagrante, isso aqui é a fala da líder da liberdade religiosa lá nos Estados Unidos, sendo a mais flagrante a de que levanta sérias preocupações com a cláusula de estabelecimento, disse Melissa Wright, diretora associada de Relações e Prática de Liberdades Religiosas da divisão norte-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em um comunicado. Aí ele continua: a questão fundamental é que o Congresso não deveria estar envolvido em legislar para incentivar a observância religiosa. Perceba que aqui os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, estão lutando para que o projeto 2025 não vá avante. Mas tudo indica, meus queridos, que vai avançar. Que vai avançar por quê? Porque justamente agora, o nome do autor do decreto dominical dentro do projeto 2025, Jonathan Berry, nesse momento, está se cogitando a sua aprovação. Quarta-feira, irmãos. Quarta-feira, agora, às 10 horas da manhã, lá nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, aqui no horário de Brasília. Irmãos, voltamos ao cenário de 1888. Uma ameaça grave da lei dominical. Tudo pode começar por aqui. Jonathan Berry, quarta-feira o seu nome vai passar lá no Senado.
A pergunta que não quer calar: será que Deus vai permitir que esse homem seja, o nome dele passe agora quarta-feira e ele comece a sua projeção, como está escrito lá no Projeto 2025, a punir as empresas que abrem aos domingos, permitindo que paguem pesados encargos para não abrir mais aos domingos, acabar com o secularismo no domingo, fortalecer a guarda dominical nos Estados Unidos através de uma lei nacional. Será que Deus vai permitir que esse homem seja nomeado quarta-feira agora? Então, ficamos em oração, irmãos. Seria muito feliz, acho que Deus ficaria muito feliz se muitos adventistas sinceros levassem a sério essa mensagem aqui, não levasse na brincadeira, levasse como uma coisa seríssima. Seria importante, irmão. Assim como quando teve ameaça lá em 1888, Ellen White reuniu a igreja para orar, jejuar, buscar. Foi escolhido um homem de Deus lá para debater no Congresso com o senador Blair. O pastor Jones foi lá debater. Teve uma vitória lá, o decreto dominical foi adiado e agora nós estamos com uma nova ameaça, irmãos. E eu fico me perguntando, será que Deus vai levantar homens, assim como levantou em 1888, para defender a lei de Deus? Porque, irmãos, nós vemos, infelizmente, um silêncio ensurdecedor no nosso meio sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vamos orar, meus irmãos, pelo menos, se nós não sabemos se Deus vai segurar os ventos ou não, mas vamos pelo menos orar. Quarta-feira, vamos entrar em oração aí, de quarta-feira, terça-feira à noite para quarta-feira de manhã, para Deus ter misericórdia do seu povo. Porque Ellen White diz, meus irmãos, que não é da vontade de Deus que o decreto dominical venha, porque se ele vir, muitas pessoas podem não ser salvas agora. E ela diz lá que Deus adiou na época lá para muitas pessoas poderem ser salvas. Será que Deus, mais uma vez, ele vai fazer isso nos nossos dias? Vai segurar os ventos, irmãos? É uma dúvida. Essa dúvida vai pairar nesses próximos dias da nossa mente. Nesse momento, era para o nosso povo estar de joelhos orando e pedindo misericórdia a Deus para segurar os ventos, para permitir mais uma vez que o decreto ele seja segurado e nós tenhamos tempo para levar a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo, para muita gente que não ouviu ainda. Mas não sabemos o que vai acontecer. Eu só queria um desejo sincero do meu coração, que o povo de Deus levasse essa mensagem aqui mais a sério. E entrasse em campanha de oração quarta-feira, terça-feira à noite, para esse evento aqui, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. E nos ajude, irmãos. E nos batize com o Espírito Santo, porque realmente o tempo chegou. Irmãos, não façam indiferença com essa mensagem. Coloque o seu comentário aqui, ele é extremamente importante. Porque quando você comenta aqui, você está colocando a sua posição, o que você acha de tudo isso. Se é alarmismo, se não é alarmismo, se é verdade, se é mentira, não importa a sua posição, coloca ela aqui, irmão. Se você está orando, se você não está orando, se você está interessado no que vai acontecer, se você não está interessado, se você acha importante, se você não acha importante, coloque aqui seu comentário, irmãos. Mas Deus, meus irmãos, é maravilhoso. Eu até me emociono falando isso. Porque no mesmo dia que Jonathan Berry vai ser nomeado, ali, queridos, está para ser nomeado para chefe do departamento do trabalho e dar início ao projeto dominical. Deus, em sua onipotência, ele escreveu há vários meses antes essa lição para nós, meus irmãos, a lição da escola sabatina, que é uma lição que está sendo estudada aí mundialmente pelos adventistas na mesma semana que essa tempestade se aproxima. Deus vai falar na lição 12 agora, meus irmãos, sobre a perseguição que o povo de Deus vai sofrer, para o povo de Deus se preparar. Que aviso maravilhoso, que Deus maravilhoso, irmãos. Na lição dessa semana, incluindo o dia 18, quarta-feira, Deus está alertando a igreja mundialmente, irmãos.
Deus é maravilhoso, querido. Ele não está deixando o seu povo às escuras, ele está avisando. Leia aí a lição 12 com toda oração e sinceridade de coração, irmão. Deus não está deixando o seu povo órfão, ele está avisando. Essa lição está chegando, querido, à mão dos 22 milhões de adventistas espalhados pelo mundo todo. Deus avisando aqui, ó. Lição de terça-feira, adorando a imagem, sobre a imagem da besta que está sendo para ser formada. Queridos, Deus avisando, dia 18, falando sobre a perseguição que a igreja sofreu no passado e que ela vai voltar a ser perseguida de novo. A lição da Escola Sabatina, irmãos. A lição de sábado está dizendo um texto maravilhoso que diz aqui que Deus não nos deu espírito de covardia, irmão, mas de coragem. Agora é tempo de coragem. Tempo, queridos, na saída da nossa mornidão. É Deus avisando o seu povo mundialmente para se preparar para a tempestade que está vindo, irmãos. Vamos acordar, irmãos, antes que seja tarde demais. Vamos buscar o nosso Deus. Vamos pregar a mensagem, como diz o texto aqui de sábado, com coragem, porque Deus nos chamou covarde. Irmãos, chegou o tempo de abandonar a covardia. Os covardes não vão entrar no reino de Deus, irmãos. Tá aí o texto da lição 12. Deus não nos deu o espírito de covardia, irmãos, mas de moderação para levar a mensagem. Chegou, querido, o tempo de deixarmos de sermos, queridos, covardes, alienados e começar a estudar a Bíblia, a lição aqui da Escola Sabatina, o Espírito de Profecia, e pregar sem medo, queridos. Chegou o tempo de nos consagrar e buscar o Senhor. Deus está avisando seu povo mundialmente, irmãos. Vamos acordar antes que seja tarde demais. Vamos nos reavivar pela misericórdia de Deus. Esse é o meu apelo que eu faço. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, vemos uma ameaça terrível aí de uma grande tempestade. Assim como tivemos uma grande ameaça lá em 1188, na época de Ellen White. Não sabemos se o Senhor vai varrer essa tempestade, vai permitir que ela ocorra e venha sobre nossas cabeças. Mas, ó Deus, assim como foi na época de Esté, que o povo do Senhor estava ameaçado, Esté convocou o povo a jejum. Que o povo, Deus, seja convocado pelo Espírito Santo nesse momento, teu povo a jejuar, a orar e buscar o Senhor e buscar a tua face. E se preparar, porque os dias são maus. Uma negra nuvem nos cobre, não sabemos o que virá nos próximos meses e próximos anos. Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja adventista do sétimo dia, não só aqui no Brasil, mas os 22 milhões de adventistas estão espalhados pelo mundo todo. Pedimos por todos, ó Deus. Pedimos também pela liderança da nossa igreja. Desperte, ó Deus, a liderança da nossa igreja, os nossos líderes, nossos pastores, para esse assunto tão importante. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.